Romanos 12, capítulo 1 e 2. 12. Isso. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vós, por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem ou não vos conformeis com o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quantos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? A vontade de Deus, ela está escrita na Bíblia de alguma forma bem ampla, né? A vontade de Deus é que você ama seu próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E tem ali vários ensinamentos que a gente aplica no nosso coração. Tem os 10 mandamentos, tem a vontade de Deus ampla, que vocês conhecem. Mas tem a vontade de Deus que é pessoal, aquilo que Deus quer para a sua vida, né, para cada um de nós. E nós só vamos experimentar essa vontade para nossas vidas quando estivermos no centro da vontade de Deus, quando nós renovemos a nossa mente. Renovamos a nossa mente, né, através do Espírito Santo. Então, essa renovação de mente, ela é diária. Ela é um exercício. É uma guerra, uma luta, uma batalha. E a gente, todos os dias, nós temos que fazer, exercitar isso e vencer através do poder de Deus nas nossas vidas. E a gente tem situações de transformação que a gente tem que experimentar, né, por nós mesmos. No caso, eu me converti com 17 anos e eu era uma pessoa que eu não tinha um pai, né, eu era criado pela minha mãe, tinha muita dificuldade, uma família muito pobre, e aí Deus me acolheu ali e me converti com 17 anos na Igreja Batista. Eu lembro que eu fiquei tão nervoso na hora de dar um testemunho, né, que tinha sempre que dar um testemunho na igreja. Fiquei tão nervoso naquele momento que eu só consegui falar uma frase. Hoje eu sou uma nova criatura. Aí repeti, hoje eu sou uma nova criatura. Aí repeti 5 vezes isso, uma nova criatura, né, tremendo. Aí o pastor, amém, 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 amém. Lembro que a Denise estava lá, ela olhou para mim, nem estava namorando naquele momento, mas ela disse, rapaz, você estava muito nervoso naquele momento. Mas assim, naquele momento eu realmente me converti, né? E houve uma mudança de vida na minha... eu experimentei uma mudança de vida. Mas assim, eu lembro que aí eu tinha que trilhar um caminho. Eu estava perdido, não sabia o que fazer da vida, não tinha uma orientação. Aí eu fui, né, me exercitando na fé, crescendo na fé, pedindo a Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Onde que eu vou trabalhar? Aí eu orava a Deus, jejuava, pedia a Deus uma orientação. E aí Deus foi abrindo as portas, foi fazendo a obra. Com quem eu vou me casar? Aí Deus foi, eu orava, pedindo a Deus e tal. E Deus foi me direcionando. E aí eu fui experimentando a vontade de Deus na minha vida. Mas aqui, na verdade, é o seguinte. Quando eu estava fazendo isso, exercitando isso, Deus estava me transformando. Me abençoando, me transformando e eu experimentando a vontade de Deus para a minha vida. E à medida que eu estava no altar de Deus, né, à medida que eu estava me entregando, Deus ia transformando a minha vida. E essa mudança é gradativa. Mas assim, desde 17 anos, mais ou menos 35 anos que eu estou no Evangelho,
tive momentos que eu me paralisei, né? Digamos assim. Tive momentos que eu estava pensando somente nos meus interesses, na minha vontade. Pensei que a minha vontade era boa, perfeita, agradável para mim, mas eram momentos que eu não estava sendo mais transformados por Deus, pelo Espírito. Porque tem muito disso. Essa transformação não é instantânea, não é automática. Essa transformação é um exercício, é uma forma que você se coloca diante de Deus todos os dias. E isso é difícil a gente manter, essa regularidade espiritual. Não é mesmo? Ou aconteceu só comigo. Às vezes eu sou muito pecador, né? Aí a gente esquece um pouco, né, das coisas. Então, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos nos transformar, né, pela renovação da nossa mente. Ela fala em Romanos. Romanos foi usado ali por Martim Lutero, em Romanos 1,17, que fala que o justo viverá da fé. Isso foi o versículo que ele ali se justificou para fazer a sua, digamos assim, a sua defesa, né, da sua fé na reforma. E ele começa a explicar, né? Paulo começa a explicar até chegar no capítulo 12. Em Romanos 1, pode seguir, Felipe. Romanos 1-3, ele fala assim, que o homem caiu, né? Ele fala no Romanos 3:13, ele fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, né? Todos estão afastados da glória de Deus. E fala assim, não há romano nem judeu, não há gentio, e nem pobre nem rico. Todos pecaram, todos estavam afastados de Deus, né? Aí ele começa a falar sobre isso no versículo de 1-3. Mas no capítulo 4 e 5 ele fala assim que Deus oferece a graça para todos, né? Onde superabundou o pecado, superabundou a graça, né? No capítulo 4 e 5. Então, a transformação começa na nossa vida diariamente quando nós reconhecemos o nosso pecado, tá? Quando nós reconhecemos que estamos no caminho que não agrada a Deus. Um caminho que, digamos assim, que está fora daquilo que do objetivo que Deus traçou para a nossa vida. Então, esse reconhecimento é importante, é fundamental para que Deus comece a transformar a nossa vida. Você é um pecador, você precisa da graça de Deus e Deus começa a trabalhar na sua vida, quando você reconhece isso. Aí no Romanos 6:8, ele fala a batalha do interior. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquele mal que está em mim, ele está sempre vencendo. Ele fala sobre essa batalha entre a carne e o espírito. E a gente, muitas das vezes, a gente perde essa batalha, né? Ele fala, mas assim, miserável homem que eu sou, eu não consigo me livrar desse poder, né? Dessa força que está no meu interior. Isso acontece só comigo? Essa luta que a gente tem de vencer a carne, de você viver em espírito. Paulo fala sobre isso, dessa luta. Mas ele também fala que, no capítulo 8, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque agora nós não vivemos mais na lei da carne, mas vivemos na lei do Espírito. Aí ele fala assim, vocês que entregaram a sua vida a Cristo, vocês têm condições, através do Espírito, de vencer a carne. Mas a gente tem que estar no altar, diante do Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que a gente possa vencer isso e Deus transformar a nossa vida. Senão, nós vamos sempre perder essa batalha.
E a transformação, para vocês entenderem essa lógica, como funciona isso, a gente tem que de alguma forma, experimentar que nós, primeiramente, nós somos pecadores, nós temos uma batalha e o Espírito Santo nos ajuda nisso. Mas precisamos experimentar isso através da transformação do Senhor na nossa vida. Aí ele fala assim, que nos capítulos em Romano, fala que todos pecaram, e fala também sobre Adão, né? A gente vai falar sobre a questão que Deus, ele deu uma forma, um padrão, que seria a semelhança de Jesus Cristo, para que todos os homens fossem semelhantes, iguais. Esse é o padrão de Deus para nossas vidas, né? Por isso que lá em Gênesis 1:26 fala assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, né? E aí ele fala assim, ó, no final dessa sua obra, né, que é o homem que ele fez, ele falou, isso ficou muito bom, né? Ficou diferente das outras criações que ele fala assim, ó, façamos animais, que os animais na terra, as plantas, né, a água. Ele fala assim, isso foi bom. Mas o homem, ele fala assim, isso foi muito bom, né? Como Deus, quando fala façamos, aí os teólogos falam que a Trindade estava ali, né? Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus, mostrando que Adão ali seria o padrão de Deus perfeito para o ser humano, né? E foi muito bom. Só que vocês sabem que Adão caiu e o pecado entrou e essa forma foi deformada, né? Esse padrão que Deus queria, que é para nossas vidas, foi deformado. E chegou o segundo Adão, isso fala em Romanos, né, que é Jesus Cristo, que novamente quer restaurar isso, né? Digamos assim, esse padrão que Deus quer para nossas vidas. E por isso que nós, hoje, está lá em Romanos 8:28, pode abrir, Felipe, para mostrar, Romanos 8:28 e 29, que fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então Adão foi o primeiro, não deu certo, falhou. Jesus Cristo veio como homem e ele agora é o padrão. Padrão, agora a forma, o padrão é Jesus Cristo. E para que todos nós sejamos semelhantes a Ele. Ele nos predestinou, nós estamos predestinados, digamos assim, esse é o plano de Deus para a sua vida. Para que você seja semelhante a Jesus Cristo. E daí em Romanos 12, pode seguir, Felipe? No Romanos 12 fala sobre o altar, né? Que a gente ali se coloque diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Dizendo no slide 3. Aí ele fala sobre isso. Assim, pegar. Pegar. Isso. Foi. Aí Romanos fala assim, né? Que a gente se entrega ao Senhor nesse altar, né? De uma forma plena. E no altar, o altar é lugar de sacrifício, né? E ele estava usando essa imagem justamente porque é o sacrifício no Antigo Testamento, onde se oferecia animais, né? Para que Deus aceitasse ali para perdão dos pecados, como oferta. Mas ele fala assim,
que agora é um sacrifício vivo, não um sacrifício para a morte de um animal morto, mas um sacrifício que seja vivo, que é a nossa vida diante do altar. Ele faz essa analogia, né? E também ali, e como ele fala que é sacrifício, a gente entende que essa vida que vai no altar é uma vida que morreu para o mundo. É uma vida que, na verdade, é uma nova vida em Cristo. Então, no altar, você já está crucificado com Cristo, como diz Paulo, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora estou crucificado com Cristo. Quando você está no altar, é quando você agora entregou a sua vida a Cristo e agora você é uma nova criatura. Então, o velho homem tem que morrer. O velho homem tem que morrer. E Paulo fala muito isso nas cartas dos Romanos. Mortificai a vossa carne, fazei morrer a vossa carne. Então, no altar do Senhor, deve ser assim. A gente precisa pegar a nossa cruz, né? Estar disposto a morrer todos os dias, a nossa carne, o nosso velho, a nossa velha natureza, para estar diante do Senhor. Né? E isso é um exercício diário. E quanto mais você está no altar do Senhor, mais na presença fazendo isso, você é transformado. Somos transformados de glória em glória, de fé em fé, como assim? Na presença do Senhor, quando Deus vai se manifestando na sua vida. Aí ele fala assim, não vos conformeis com esse mundo. Né? Aí esse mundo, quando fala essa conformeis ali, ele está falando sobre esquema, né? Essa palavra conformeis também você pode entender como esquema. Esquema é um padrão, um molde que o mundo ele tenta implantar em nossas vidas, né? Então o mundo tenta te moldar nas redes sociais, né? Nas más conversações, né? E várias situações que tentam te moldar externamente, né? Esse esquema. Então ele fala assim, ó, não entre no esquema, né? Não entre no esquema, não entre nesse sistema, não entre nesse molde. E você precisa ser transformado, né? Então são pensamentos, desejos que o mundo tenta, né, de uma forma moldar a sua vida. É uma pressão externa que tenta mudar a sua mente. Mas aí fala assim, transformado, a transformação já é morfe, né, que tem a ver com transformação, tem a ver com a ideia de tipo de metamorfose. Né? Justamente aquela largata que vira borboleta, é uma ideia mais ou menos desse tipo. Então significa agora uma mudança interior. É uma mudança mesmo de como fosse dar água para o vinho. Né? Alguém que era de uma forma que fazia certas coisas, hoje não faz. Alguém que foi mudado, né? Totalmente a sua natureza. Essa transformação que Deus quer para nossas vidas. Transformação de mente, essência, caráter e propósito. O mundo tenta controlar sua mente. Deus deseja transformar sua natureza. E Ele faz dia após dia. E essa é essa comparação da metamorfose espiritual. Ele vai trabalhando, transformando a nossa natureza à medida que nós nos coloquemos no altar, estamos na presença dEle. E quando eu estou falando todos os dias, não estou falando só na igreja, estou falando o dia que nós temos, uma experiência que nós temos no dia a dia com Deus. Aí a Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova criatura é uma nova pessoa mesmo, tá? Nós temos que ser uma nova pessoa em Cristo, uma pessoa parecida com Cristo. E a gente, às vezes, a própria religiosidade vai tentando mostrar, digamos assim, tentando moldar o nosso caráter. Mas assim, aquela pessoa apenas muda por fora.
Mas, na verdade, Deus quer mudar o seu interior, né? E, às vezes, a gente tem muitas pessoas que são religiosas, que mudaram por fora, mudaram alguns hábitos, mas não se converteram, não se transformaram, não nasceram de novo. Isso digamos, são casos, inúmeros casos que a gente percebe isso. Não foi uma mudança, não foi uma transformação legítima. Não teve uma experiência com Cristo. Não se apresentou no altar, não teve aquela presença da ação do Espírito Santo mudando o coração. O Evangelho te recebe como está, mas não te deixa como está. Ele te recebe como você está, da forma que você está naquele momento. Mas ele vai te transformando. Deus não melhora a velha criatura. Deus gera uma nova criatura. E isso, gente, é um processo, tá? É um processo que a gente não é uma transformação, que eu vou dizer, radical, de uma forma que entreguei a vida a Cristo e hoje estou totalmente diferente. Não, é um processo que precisa ser exercitado dia após dia, né? Lá em 2 Coríntios 3,18, diz assim, mas todos nós, como rostos descobertos, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, nós somos transformados de glória em glória. Quando ele está falando de glória em glória, em cada momento que você tem a presença de Deus na sua vida, que você tem a experiência com Deus na sua vida, ele vai transformando o seu coração, vai mudando. Então, é gradativo. Você tem isso porque você está buscando essa mudança. E Deus vai se manifestando, né, na sua vida. E Provérbios fala também isso, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é gradativo. É como você, na parte da manhã, a gente vê o sol ali, né, aquela sombra, e chegando a meio-dia, o sol está bem iluminando, né, e você vê que está 100% claro o dia. Então, à medida que as trevas vão saindo da nossa vida, né, com essa experiência que a gente tem com Deus, a gente vai se parecendo mais com Cristo. Mas nós precisamos estar sempre na presença do Senhor. É difícil, mas é um exercício que a gente precisa fazer. A transformação começa na mente. Pensamentos moldam decisões, decisões moldam destinos. E quando a gente tem uma mente renovada, gente, a gente tem discernimento espiritual. Deus revela para a gente o que é o certo, o que é o errado, o que é verdade, o que é mentira. Quando a gente está com a mente confusa, nós não estamos sintonizados, alinhados com Deus, a gente não consegue discernir isso. Por isso que nós não experimentamos a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, porque a gente fica confuso. A gente começa a confundir o bem com o mal com o bem, aquilo, e aí isso interfere muito nas nossas decisões. Resiste às fortalezas. A gente consegue resistir a essas fortalezas, as fortalezas que são, digamos, argumentos, são situações que vêm tentando nos convencer que o pecado é correto, que a decisão que nós estamos tomando é certa. Aquilo que as pessoas estão fazendo é que você deve fazer também. Essas fortalezas que vêm na nossa mente são esses argumentos, nós conseguimos resistir, né? E destruir essas fortalezas, levando cativo o nosso pensamento a Jesus Cristo, como está lá em 2 Coríntios 10. Persevera na caminhada. A gente persevera, quando a gente persevera na caminhada, que a caminhada é difícil. Quando você está com a mente em Cristo, nós não desistimos facilmente.
nós perseveramos, nós continuamos no caminho. E isso é só com a ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Governa nossas emoções, né? A gente às vezes tem tantas emoções descompensadas, né? Às vezes nós damos muita ênfase a certas coisas e estamos descontrolados emocionalmente, né? Ansiedade, estresse, né? Medo, isso faz com que desregule a nossa vida, né? E quando a gente está com a mente em Cristo, né, renovada, a gente consegue ter esse domínio próprio. Vence ciclos. Então, tem situações que são ciclos na nossa vida, que vão se repetindo. E a gente não consegue quebrar esse ciclo. São vícios, são situações que a gente sempre está caindo naquele mesmo buraco, digamos assim. A gente não desvia dele. Sempre ali, naquela mesma situação. A gente consegue se libertar desse ciclo, tendo uma mente renovada. Consegue ser transformado, sim. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O destino da transformação. Porque é boa. Porque cura, porque produz vida, porque é completa, porque é soberana, nada falta, é por isso que é perfeita. É agradável porque produz paz, porque dá prazer, porque gera propósito. O que antes parecia renúncia, depois se revela liberdade. Então, às vezes, a gente está pensando assim, cara, vou ter que deixar tantas coisas, tem que fazer morrer tantos sentimentos, tantas situações na minha vida, e eu vou perder. Isso é um prejuízo para mim, se eu for diferente. Mas, meus irmãos, Jesus fala assim, aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que vai perder a sua vida, vai ganhar. É o contrário, é o inverso, como o pastor Edilson tem nos ensinado. E a gente precisa escolher em qual lado que a gente vai estar. E a gente precisa saber que, fazendo isso, a gente vai experimentar a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus. A gente vai ter uma vida plena, né, em Deus. E isso vai ser bom para você. Isso é o seu propósito. Você foi criado para isso, para experimentar essa vontade na sua vida. Você vai se sentir muito feliz. Que a felicidade, às vezes, que você está pensando que você quer para a sua vida, aquele plano que você quer para a sua vida, não é a vontade de Deus para a sua vida. E você não vai ficar satisfeito com isso. Quando a gente está longe do centro da vontade de Deus, meus irmãos, a gente está sempre insatisfeito, sabe? A gente está sempre buscando algo que não completa nosso coração. E isso é triste. Ainda mais nós que sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós buscamos em outras coisas. Não deixamos Deus trabalhar e transformar a nossa vida. E vivemos em ciclos que se repetem e a vida vai passando e você não consegue experimentar aquela vontade plena de Deus na sua vida. E vamos sobrevivendo, achando que esse mundo e satisfazendo a nossa vontade é a fonte da felicidade. Mas, na verdade, isso é apenas distração e desgosto. É correr atrás do vento, como diz lá em Eclesiastes.
finalizando, o que precisa morrer? O que precisa mudar? O que ainda não foi entregue? Você está vivendo a vontade de Deus? O mundo quer moldar você, mas Deus quer transformar você. Hoje não é apenas um culto, é um chamado, a entrega, a renovação, a transformação. A verdadeira transformação acontece quando a nossa vontade se rende à vontade de Deus. Hoje é um chamado ao retorno no altar, ao retorno para que possamos ser moldados conforme a imagem de Cristo. Às vezes esse processo é paralisado. Às vezes saímos do caminho. Mas é o momento da gente acertar o alvo em direção à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Deus nos abençoe e que Deus, o Espírito Santo, complete essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos, Senhor Pai, porque o Senhor trabalha em nós, apesar de nós. Estamos, Senhor Deus, precisamos da tua presença a cada dia para sermos mudados, transformados. E precisamos da tua misericórdia, Senhor Deus, porque a luta é grande, as batalhas são imensas, às vezes não conseguimos vencer. Mas, Senhor, nos ajude, Senhor, nos incomode, nos constranja com o seu Santo Espírito, para que possamos ser alinhados com o Senhor, com a mente renovada, e experimentar a sua boa, perfeita vontade, que é o melhor para nós. É onde ali vamos ter, Senhor Deus, plena paz e a certeza, a confiança que estamos, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, aquilo que fomos criados, meu Pai, para ser imagem conforme a imagem do Senhor na nossa vida. Nos ajude, meu Pai, a encontrar a vontade, Senhor Deus, específica para a nossa vida. Mas isso sabemos, Senhor Deus, que precisamos renovar nossa mente. Então nos ajude, para que o Senhor nos guie, Senhor Deus, e nos revele, e possamos trilhar esse caminho. Abençoe, Senhor Deus, o pastor Edilson, que o Senhor continue, Senhor Deus, atuando na vida dele e na sua família. Abençoe a igreja, meu Pai, que possamos, Senhor Deus, ser uma igreja transformada para mudar, Senhor Deus, e também para ser agente da transformação na vida de muitos. No nome de Jesus, amém.